Oi pessoal, sejam bem-vindos ao PTK e Pipoca. Hoje vou comentar aqui Presença, filme que estreia neste comecinho de abril, no próximo dia 3, quinta-feira, aqui nos cinemas brasileiros. Ele que vem aí com toda uma pegada diferente, mostrando a perspectiva da entidade, da presença, do título, dirigido aí pelo Steven Soderbergh. Ele que tem aí no seu currículo filmes como Erin Brockovich, 11 Homens e um Segredo, lá de 2001, que eu inclusive já comentei aqui no canal, link tá no card. Também dirigiu em 2011 Contágio e também foi responsável aí por Magic Mike em 2012. E assim como lá em 11 Homens e um Segredo, ele dirigiu também as duas sequências do filme estrelado pelo Channing Tatum. E eu vou comentar, claro, com vocês tudo que eu achei sobre esta nova empreitada do diretor, depois de rodar a vinheta. Bom, este não é o único filme que o Steven Soderbergh está lançando nos cinemas em 2025. Ele que também está, inclusive, em cartaz com Código Preto, filme que teve roteiro escrito pelo David Koepp, que também escreve o roteiro aqui de Presença. David Koepp, conhecido aí por alguns roteiros como Jurassic Park, o original de 1993, que ele escreveu junto com o Michael Crichton, que é o autor do livro original. E ele também volta aos cinemas ainda esse ano, escrevendo aí sozinho Jurassic World, que estreia em julho. O David também é diretor e já esteve à frente de filmes como Janela Secreta, de 2004. O filme aqui é estrelado pela Lucy Liu, o Chris Sullivan, trazendo também o Ed Mayday e a Kalina Leong. E é uma história, como eu já contei aí, dessa família de 4 pessoas, que são esses 4 do elenco que eu acabei de citar. Eles se mudam para uma nova casa e acabam tendo uma sensação ali. Primeiro a filha, Chloe, começa a ter uma sensação de que existe uma presença, ela está passando por um luto, perdeu uma amiga. O restante da família não acredita muito nela, mas depois começam a perceber que alguma coisa está realmente errada. E a gente fica o tempo todo na perspectiva da presença e não das pessoas, das vítimas ali, por assim dizer. E é um filme interessante porque, por si só, com a perspectiva da entidade, o Steven Soderbergh ele precisa criar uma nova forma de dirigir. Ele precisa ficar sempre olhando para as outras pessoas, como é normal aí num filme, a gente está sempre vendo uma perspectiva como se a gente tivesse presente na cena, mas não estivesse interagindo com esses personagens, então o tempo todo a gente está nessa questão, mas as movimentações de câmera são interessantes porque ficam de ângulos como se uma pessoa, ali no caso o espírito, estivesse os observando. E aí a gente tem alguns planos sequências que são muito interessantes nessas transições que a presença fica fazendo ali na casa, de um canto ao outro, ouvindo uma conversa aqui, presenciando uma situação acolá, e isso acaba sendo bem interessante para a própria direção. Eu acho que quem for esperando um filme de suspense não vai encontrar exatamente uma suspensão. E eu acho que menos ainda se você estiver procurando um filme de terror, porque ele não assusta, ele não cria essa catarse sobrenatural tão forte assim como uma questão que vai te dar sustos. Mas ele é um filme, para mim, dramático, porque ele trabalha muito bem o luto, não só nessa visão que a gente tem da filha, da família ali, que é a Chloe que eu já citei, mas em outras questões que vão entrando durante o filme, que é muito interessante. Ele vai se construindo com uma questão dramática, essa presença ela meio que vai ali fazendo com que essas discussões vão acontecendo, o senso de família, problemas que eles estão tendo ali, a relação entre os irmãos, a predileção da mãe pelo filho, e um pouco escanteando a filha, o pai muito preocupado com a filha, a própria relação do casal, todas essas questões ali elas vão sendo trabalhadas a partir desta perspectiva, porque a entidade é que vai observando isso e, claro, também vai tendo ali o seu papel em relação a algumas questões. A trama vai levando para um caminho ali que era até para mim inesperado na figura de uma pessoa que não é da família, que vai surgindo e tudo mais. Não vou entrar em spoilers aqui do que essa pessoa faz, mas é um amigo ali do filho. Então ele vai também tendo um papel nessas questões ali. E existe ao final do filme um plot twist, uma reviravolta que é muito interessante. E é muito curiosa na forma como o Steven Soderbergh pensou em tudo. Porque ele disse, inclusive, que ele ficou meio cético de conseguir fazer o filme na perspectiva da presença. Mas depois ele teve uma ideia para construir isso. Então ele brinca com várias questões ali sobrenaturais,
sobre o próprio tempo, sobre a própria confusão que uma pós-morte pode ocasionar num espírito que não faz a sua passagem completa, que fica preso, sobre os motivos dessa presença, dessa entidade estar ali, sobre as intenções e tudo mais. Tudo isso vem criado de uma forma interessante com os próprios dilemas da família, que eu já citei, e com essa própria questão do luto. E essa reviravolta, ela amarra tudo, ela obviamente surpreende, me surpreendeu, eu não estava esperando por ela. Eu sempre prevejo a maioria dos plot twists, né? Eu gosto mais ainda quando eu não prevejo, então realmente o filme conseguiu me surpreender. E esse aqui foi o caso. Eu realmente não imaginava que a resolução fosse essa. E é interessante a forma como ela acontece. Ela não é explanativa ali, não tem um grande diálogo, uma grande cena para explicar a reviravolta. Ela fica super entendível e é uma coisa bem interessante, é inovadora, é bastante curiosa. E eu acho que o Steven Soderbergh ele conseguiu realmente fazer o filme aqui, ele conseguiu encontrar uma ideia e conseguiu fazer funcionar. Então, um filme que eu achei realmente bastante interessante na forma como ele é construído, como a ideia inicial discute os temas ali, porque fala realmente sobre a família, e esse é o grande cerne, é isso que se discute, mas se você estiver esperando um suspense e um terror, vá realmente com o coração aberto para encontrar um verdadeiro drama, é um filme de drama, mas que tem elementos de terror e tem elementos de suspense, mas que estão ali para servir ao drama e não o contrário. Mas realmente cria uma trama aqui muito interessante que eu acho que o David Koepp conseguiu escrever de uma forma que realmente me pegou, me envolveu e realmente me surpreendeu. 3 de abril, presença nos cinemas. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, hein? Se por acaso você já assistiu Presença, comenta aí o que você achou do filme. Não esqueça, claro, de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. É só clicar no sininho. Espalha aí pra galera também, pra vir aqui no PTK e Pipoca. E logo a gente se vê de novo. Tchau, tchau!